quais são as respostas, né? E aí a gente vai começar a falar de respostas, vamos atacar direto nisso. Quais seriam as respostas do HIIT no metabolismo? E por que eu trago logo o metabolismo de cara? Porque tudo que a gente vê hoje, principalmente em redes sociais, está atrelado ao efeito do HIIT no metabolismo. Ah, Fábio, mas eu vejo muito emagrecimento. Não deixa de ser metabolismo. Por quê? Porque para você ter emagrecimento, você tem que mobilizar energia. Que energia? Gordura. Né? Você tem que mobilizar esse substrato energético. Então, a gente não está deixando de falar de metabolismo. Só fala-se de uma forma mais palatável para que as pessoas consigam simplesmente comprar aquilo. Mas a gente está falando de metabolismo. Tá? Então, quais são as respostas do HIIT no metabolismo? A gente vai falar algumas agora, de uma forma bem geral, e nós vamos falar de outras mais para o final. Ok? Bem, essa é a nossa principal via, né, associada ao metabolismo, né? Então, essas são as respostas a nível metabólico. Mas, Fábio, tô vendo uma porção de sopa de letrinha aí, cara. Não tô entendendo nada. É muito tranquilo de entender isso aqui, tá bom? Bem, aqui a gente tem o HIIT, tá? E aí, todos os tipos de HIIT, entre aspas, né? Porque tem autor que defende que existem vários tipos de HIIT, tem autor que defende que cada tipo de treino intervalado segue um determinado caráter e um acaba não sendo igual ao outro. Enfim, tá? Vamos falar de tipos de HIIT para ficar mais fácil para a gente. Então, os tipos de HIIT, tá? Eles vão gerar mais ou menos o mesmo tipo de estímulo a nível metabólico. Por isso que eles são muito parecidos em seus efeitos no metabolismo energético, mas cada um traz um efeito um pouco mais proeminente em determinado aspecto, a gente vai detalhar isso. Tá? Mas, de uma maneira geral, o HIIT, ele traz algumas sinalizações muito importantes. Tá? A primeira sinalização, que de cara eu mostro para vocês, é uma sinalização via quinase dependente de AMP, ou para os íntimos, AMPK. Essa enzima, ela é uma enzima que a gente pode considerar como um sensor de baixa energética. Como assim, Fábio, sensor de baixa energética? Quando nós temos uma baixa de energia, né, no músculo, essa enzima, né, essa proteína, vai sinalizar para que todo o cenário metabólico se volte para a produção de ATP. Mas o que seria o déficit energético na célula? O que seria essa baixa energética na célula, Fábio? Seria a diminuição da quantidade de ATP disponível e o aumento da quantidade de AMP que foi produzido em decorrência da hidrólise de ATP e de ADP. Tá? A gente usa ATP para fazer contração muscular, a gente usa ADP também para outros processos celulares, e isso tudo se converte em AMP. Né? Lembrando que a gente tem, né, a ATP, adenosina trifosfato, nós temos 3 fosfatos. E aí a gente tem a hidrólise de ATP, vira ADP, 2 fosfatos, mais o fosfato inorgânico que saiu do ATP. E aí a gente vai ter uma hidrólise de ADP, vai formar AMP. Um fosfato inorgânico sai, fica só um fosfato. Adenosina monofosfato. Ok? E essa enzima, ela é um sensor de AMP. Percebam que nós temos aqui uma subunidade chamada gama-3, que é o principal sensor de AMP dessa molécula. E aí, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma quantidade muito grande de AMP, em decorrência do aumento da utilização de ATP e de ADP, eu tenho um aumento da atividade dessa enzima. E aí, ela é fosforilada. Tá? Por isso que ela tem um P aqui do lado. O que acontece quando ela está fosforilada? Ela, primeiro, né, vai desencadear uma série de situações para modular o metabolismo energético. Então, basicamente, ela vai aumentar a glicólise, tá? Ela vai aumentar a ação da PFK, né, da fosforotoquinase, que é a principal enzima da via glicolítica. Não está aqui, mas ela faz isso, ok? Ela também responde a uma queda de glicogênio, tá? Ela vai responder essa queda de glicogênio para o quê? Para aumentar a utilização de gordura, tá? Para aumentar a beta-oxidação. Tá? Então, ela vai detectar a diminuição do glicogênio muscular,
vai detectar, né? Aliás, vai sinalizar para que haja uma diminuição das vias de síntese de gordura, porque não tem energia para sintetizar. Então, para que vai sintetizar gordura? Aumento a sinalização para isso. Isso aqui significa que essa enzima, a acetil-CoA-carboxilase, ela está fosforilada, e quando ela está fosforilada, ela está inibida. O que essa enzima faz? Ela transforma acetil-CoA em malonil-CoA. E aí, quando você tem essa conversão de acetil-CoA em malonil-CoA no citosol, né, no citoplasma, você sinaliza para uma menor utilização de gordura, tá? Porque ela vai atrapalhar aqui a entrada da gordura na mitocôndria para fazer a beta-oxidação. E isso faz com que haja, né, o aumento da beta-oxidação faz com que haja um aumento dessa razão aqui NAD e NADH. Por que há um aumento dessa razão? Porque ao mesmo tempo que eu aumento a beta-oxidação, eu também aumento a utilização de gordura. Tá? E também esse aumento da utilização de gordura, né, na verdade isso parece meio óbvio, mas quando eu aumento essa utilização de gordura, eu estou aumentando a produção de NADH, mas eu também estou aumentando a utilização desse NADH, convertendo ele em NAD novamente, lá no sistema de transporte de elétrons. E aí, quando eu tenho essa razão aqui alta, eu ativo uma outra enzima, uma outra proteína chamada sirtuína 1, ou para os íntimos, SIRT1. Tá? Quando eu tenho a MPK ativada e a SIRT1 ativada, eu vou ter um cenário ótimo para a sinalização dessa proteína aqui que está maior, que é a PGC1-alfa. O que ela faz? Ela sinaliza para a biogênese mitocondrial. E aí a gente tem os efeitos que a gente consegue ver através do HIT. Né? O aumento do número de mitocôndrias se dá por conta dessa sinalização aqui. Ok? Então, isso aqui acontece de forma aguda, né? No momento que se está fazendo a atividade, mas várias sessões de treino de forma consecutiva vai fazer com que o aumento da ativação da PGC1-alfa se transforme em biogênese mitocondrial. Ok? Além disso, nós temos algumas vias acessórias, como, por exemplo, a P53, que estimula também a PGC1-alfa, também estimulando a biogênese mitocondrial. Tá? E além disso, né, além dessa modulação energética para aumento da utilização de gordura, para biogênese mitocondrial, né, nós temos também uma sinalização para aumento da captação de glicose. Né? Então, o HIT, através do aumento da MPK, ela vai ativar proteínas que vão levar ao aumento do transporte de glicose para dentro da célula. Né? Vai aumentar a translocação de GLUT4, né, de dentro do citosol para a membrana, para que, né, esses transportadores sejam expostos e aumente a captação de glicose. Tá? Tanto por essas proteínas, TBC1D1 e TBC1D4, quanto pela ativação da P38-MAPkinase, tá? Que é uma outra enzima que vai estimular o transporte de glicose. E ela também gera um estímulo na PGC1-alfa para a biogênese mitocondrial. Então, está vendo como a modulação do metabolismo energético ela acontece de forma muito sinérgica para que, primeiro, num momento agudo, eu tenha um aumento da quantidade de energia sendo produzida de ATP, né, tanto pela beta-oxidação quanto pela via glicolítica, e também sinalizo para o longo prazo, para quê? Para que eu, com maior número de mitocôndrias, tenha maior robustez na produção de ATP, na utilização de gordura para beta-oxidação. Então, é um benefício que é trazido pelo HIT por conta justamente dessa modulação energética que ele traz nessa sinalização. Ok? Beleza. Além disso, nós temos, né, isso aí eu falei, o efeito de curto e médio prazo, né? Então, aqui no agudo, né, que é o curto prazo, aumento da quebra de ATP, como eu falei para vocês, aumento do potencial redox, né, ou seja, eu produzo mais NADH, mas eu também consumo mais NADH, diminuo o glicogênio muscular, né, que vai aumentar a ativação das proteínas que são reguladoras de metabolismo energético, a MPK, a P38-MAPkinase, como eu falei para vocês, e além disso, a calciumodulina quinase.
tá? Também é uma outra enzima que interage com a MPK, inclusive, tá? Logo depois da sessão de treino, né, eu tenho um aumento da glicogênio sintase, ou seja, quando eu acabei a sessão de treino, eu vou aumentar a síntese de glicogênio. Para quê? Para conseguir suportar aquela próxima sessão, um próximo desafio, né, que pode ser daqui a 1 hora, que pode ser daqui a um dia, pode ser daqui a um mês. Ele vai tentar se preparar para isso, aumentando as reservas de glicogênio. Quando ele vê, né, quando o músculo entende que aquela reserva não é mais necessária, ele diminui. Mas, com o treinamento, se faz necessário ter uma robustez maior de estoque de energia, e aí você vai ter, basicamente, um aumento da glicogênio sintase, de forma aguda e crônica também. E, além disso, nós temos, né, o aumento desse fator de transcrição, que é a PGC1-alfa, que eu falei para vocês anteriormente, e o aumento, né, de alguns fatores de controle de qualidade e biogênese mitocondrial, como, por exemplo, o TFAN e essa P53. Ok? Isso eu falei para vocês lá no slide anterior, com algumas coisas diferentes, como por exemplo, a TFAN, a calcicamodulina e o aumento da glicogênio sintase. E aí, como respostas crônicas ou respostas de longo prazo, né, eu vou ter aumento da síntese das proteínas mitocondriais, estimulado pelo aumento da quantidade de PGC1-alfa a cada treino. Isso vai me levar ao aumento dessa enzima chamada citrato sintase, que é uma enzima que fica na mitocôndria e é responsável justamente por sintetizar citrato, juntando acetil-CoA e oxalacetato. Tá? E também vamos ter aumento da quantidade de GLUT4, aumentando, potencializando a captação de glicose, e um aumento da quantidade de proteínas totais dos completos respiratórios lá da mitocôndria, justamente para quê? Para aumentar a produção de ATP em decorrência do aumento da quantidade de NADH que vai ser produzido em resposta à beta-oxidação. Tá? E isso tudo gera uma melhoria no desempenho físico, de uma forma geral. Tá? Claro que hoje o nosso foco não é tão somente desempenho físico. Tá? Ele vai ser também outras situações, como, por exemplo, modulação do metabolismo energético em decorrência do tipo de periodização que você escolhe. Mas isso a gente vai falar mais para frente. Eu vou fazer só uma pausa aqui na gravação, ok? Eu vou pegar um pouco d'água e já volto. Beleza, voltando. Então, basicamente, nós temos as respostas agudas e essas respostas crônicas que vão levar ao aumento do desempenho de uma forma geral. Ok? Bem, esse gráfico que está aqui do lado, ele mostra basicamente como isso acontece ao longo do período de tempo, né? Nós temos alguns efeitos que duram horas, né? Até algumas horas após o exercício, né? E geralmente isso tem uma resposta, né, diminuída ao longo dos dias, né? Por exemplo, no RNA mensageiro, né, nós temos uma resposta, né, que é aguda, ela é bem alta, né, uma resposta bem proeminente, mas no crônico a gente tem um aumento bem sinuoso. Tá? Com relação ao conteúdo proteico e atividades enzimáticas, esse aumento ele é sinuoso, mas quando a gente fala de meses e anos, isso tende a aumentar de forma mais significativa. E quando a gente fala de desempenho, um dia não vai aumentar o desempenho, mas ao longo do tempo, meses e anos, você consegue ter um desempenho melhor, metabolismo muscular melhor. Ok? Bem, uma outra situação que nós vimos, né, em relação ao HIIT, né, no metabolismo energético, foi nesse trabalho também que a gente trabalhou lá no nosso laboratório, na UFRJ, onde foram realizados, né, duas intervenções distintas. Tá? Uma a gente não vai entrar, não vamos analisar, que é a questão do jejum intermitente, tá? Mas a gente analisou também o exercício intervalado de alta intensidade durante, né, 8 semanas. Tá? Então, a gente treinou, esse aqui foi um trabalho feito em animais, né, e nós treinamos os animais por 8 semanas. Tá? Aqui é o esquema, nós fizemos 2 semanas, né, treinando os animais em piscina
com 6% de carga corporal a mais, e a gente foi aumentando essa carga corporal até chegar a 12%. Acreditem, os animais com 12% de massa corporal a mais dentro d'água, eles saem praticamente mortos de tão cansados. Então, era um exercício muito supramáximo, ok? Feitos todos os dias, de segunda a sexta, tá? 5 dias por semana, durante 8 semanas. Ok? Beleza. Então, olha só que interessante, tá? Isso é uma coisa que eu vou falar mais para frente, né? Quando eu falar de atleta, mas a gente entra aqui somente para pincelar. Nesse gráfico aqui, nós temos a área de secção transversa do músculo. Se eu não me engano, isso aqui foi gastrocnêmio, ok? E aí, olha só que legal. Nós temos aqui o controle, o HIIT, o jejum intermitente e o jejum intermitente mais HIIT. Né? Eu não vou entrar nesses dois aqui não, tá, galera? Só vou analisar os dois de cima. Analisem os dois de cima. Olha a área do grupo controle e olha a área do treinamento intervalado de alta intensidade. Quando a gente fez a análise estatística, olha só que interessante. O HIIT, ele gerou uma melhora significativa na área de secção transversa em relação ao grupo controle. Então, isso nos diz que o HIIT, por si só, ele é capaz de gerar hipertrofia, sim. Ok? Então, a gente, inclusive, tem dados translacionais mostrando que isso também pode ser um fator de potencialização de hipertrofia em humanos. Mas isso é papo para sexta-feira. Tá? Além disso, nós temos aqui, né, uma análise da enzima hexoquinase. Que enzima é essa, Fábio? A enzima hexoquinase é a primeira enzima da via glicolítica quando a gente tem a entrada de glicose, né, a produção de energia a partir da glicose. O que a hexoquinase faz? Ela pega a glicose que acabou de entrar na célula e pendura um fosfato nela. Né? Fosforila a glicose. Fosforila em glicose 6-fosfato. Para que ela faz isso? Se a glicose entra e ela fica sem nada pendurada nela, ela pode sair de forma livre. Então, a hexoquinase simplesmente pendura esse fosfato para prender essa glicose dentro da célula. Porque a partir do momento que ela tem essa glicose, esse fosfato preso, ela não consegue sair pelo mesmo transportador. E aí, ela só tem 2 destinos. A via glicolítica ou a via das pentoses de fosfato, que a gente também não vai falar aqui. Tá? Mas a gente analisou a atividade dessa enzima, por quê? Porque é uma das principais enzimas de resposta ao exercício da via, né, quando a gente fala de via glicolítica. E olha só que interessante, no fígado existiu um aumento, esquece esses dois aqui, tá, galera? No fígado houve um aumento da atividade dessa enzima em relação ao grupo controle. Isso é muito bom, porque tanto para a via glicolítica como para a formação de glicogênio, o aumento da atividade dessa enzima é extremamente importante. No coração não houve diferença, então o coração não teve um impacto muito grande dessa enzima, mas quando a gente analisou no gastrocnêmio, houve uma melhora significativa dessa enzima em relação ao grupo controle. Tá? E aí, né, a gente entende que no músculo e no fígado, que são duas situações onde a gente tende a ter uma reserva maior de glicogênio, nós tivemos diferença, enquanto que o coração, que é composto, na sua grande maioria, de fibras oxidativas, né, onde não se precisa de tanto glicogênio, não houve uma melhora tão significativa assim. Ok? Então, é uma resposta metabólica que é um diferencial tanto para o fígado quanto para o músculo esquelético, que é importante do ponto de vista da permanência da glicose, né, dentro da célula e o seu caminho, que pode ser tanto para a via glicolítica como para sintetizar glicogênio. Ok?